Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. DEVA11, o DEVA11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, esse fundo imobiliário é um fundo do setor de recebíveis, é um fundo de papel, é um fundo que foi lançado no mês 8 de 2020, é um fundo de base 100, Devan é a gestora, títulos e valores imobiliários e é um fundo com altíssima liquidez. Atualmente ele está negociando em média 3 milhões por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 1,34% e ele conta atualmente com quase 14 milhões de cotas, 13 milhões e 900 mil cotas. Em termos de PVP, o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,95, o que indica 5% de desconto. Então esse fundo atualmente tem um patrimônio de 1 bilhão 383 milhões e o mercado está aceitando pagar 1 bilhão 316 milhões. Então note, é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 99 e o mercado está aceitando pagar R$ 94. Tendo agosto como referência, é um fundo que conta ali com quase 120 mil cotistas. Nesse próximo slide, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente 94, mas ele teve como mínima 92 e máxima de 104. Ou seja, o fundo está sendo negociado bem próximo das suas mínimas. E aqui vai, entre aspas, né, quem sou eu, mas aqui vai uma dica para você que investe, principalmente em FOFs ou fundo de papel. Eu vou traçar aqui a linha do VP do fundo, que é R$100. E assim, ó. Evite comprar um fundo imobiliário com muito ágio, muito acima do que ele vale. Esse fundo, quando ele veio ao mercado, em novembro de 2020, ele chegou a ser negociado a R$ 155. Ele já veio ao mercado depois de março de 2020, que foi a situação pandêmica. Só que como ele veio no momento de alta do IGPM, ele chegou a entregar ali, ó, cota a R$ 155. Depois a 120, volta novamente a R$ 144. Até março desse ano, ele fica ali lateralizado a 120. E aqui que entra, entre aspas, a dica que eu quero te dar. Inevitavelmente, fundos de papel e FOFs, eles tendem a voltar ao seu VP. Então, quando você compra ele muito caro, se você comprar para carrego, se você comprar um ativo para carrego, ora, menos mal. Como diz o Fábio Holder, preço não importa. Porque no longo prazo, a média do que você compra mais caro, compra mais baixo, você acaba sendo irrisório isso. Mas o problema é que a grande maioria não tem essa tranquilidade emocional. Então ele compra aqui, não sabe o que é o ativo, quando cai ele se desespera, então ele compra caro, vende barato e fica nesse desespero. E assim, evite comprar caro, porque se você vai comprar caro, tem outro barato. Sempre vai ter oportunidade no mercado. O final de 2019 estava praticamente tudo caro aí de fundos imobiliários. Então era difícil você achar alguma coisa barata mesmo. Mas quando for assim, se for o caso, você vai ter outros ativos para você acabar investindo aí. O que eu quero dizer, ó, voltou para o VP. Inclusive agora está abaixo do VP. Se antes estava caro, as pessoas compravam. E agora que teoricamente ele está no VP ou está abaixo do VP, por que não comprar? Né? Então a ideia é mais ou menos essa. O ponto é que o fundo ficou lateralizado. Ali mais ou menos a 108, 105, 106. No final de 2021, o fundo cai ali, ó. Mas somente em abril desse ano, abril foi o mês da fofoca para o HCTR. E aí, de tabela, levou o DEVA, o TORD, o Versalhes. Note que o fundo saiu na época de R$100 para R$92. Tanto que foi algo assim, que aparentemente, né, pelo menos até então, não se provou, não se sustentou, e rapidamente o fundo voltou ali ao patamar de R$100, R$96. Então, mas teve uma grande queda nesse período aí. E agora o fundo vem caindo novamente. E aí eu pergunto, será que a queda está sendo exclusiva desse fundo, do DEVA, ou é uma queda que está acontecendo em todo o mercado nosso? E de novo, se o fundo vale 100 e hoje você tem a oportunidade de comprar um ativo por R$94, será que não pode ser uma oportunidade? Tá bom? Mais à frente eu vou falar minhas impressões a respeito do fundo, se eu tenho ou não. Enfim, antes da gente seguir à frente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha.
A interação de vocês aqui com o canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento. Diz aí para nós, você conhece esse fundo imobiliário, a gestora? Você tem cotas dele? Você investe nele? Diz aí que o seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos o grande objetivo de chegar a 15 mil inscritos, já passamos de 13 mil. Então, se você quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir. Além de nos ajudar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Iniciamos o nosso estudo para a certificação CEA. Até o final do ano eu quero tentar tirar essa certificação. Se quiser nos ajudar, faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Continuando aqui, a gente vê as entregas do fundo. Então é aquilo que eu falei. O fundo veio a mercado pagando altos valores em razão de GPM, acima de 2,50. Mas isso não se sustentou, né? Depois o fundo ficou orbitando entre 1,50 e R$1, ou seja, mais ou menos na média 1,25 durante o ano de 2021. Ainda assim, um bom yield, né, para o fundo. E aí, durante o ano de 2022, de novo, o fundo ficou mais ou menos na média de 1,25, porque teve entregas acima, entregas abaixo, né, de 1,25, então na média mais ou menos isso. A última anúncio de dividendos foi de R$1, o último anúncio. E esse fundo já passou por 7 subscrições, inclusive a última foi bem recente, no mês 7 de 2022 agora. Aqui a gente vê as entregas do fundo, ó. Então 1,40, 1,40, 35, 25, 18, 31, 40, 60 e agora está caindo, ó, 1,41, 1,25 e dia 8 de setembro, para pagar no dia 15 de setembro, o fundo anunciou R$1. Na época a cotação R$ 98,00 dava um yield de 1,02. Como a cotação caiu, o yield hoje está em 1,06. No acumulado do ano, o fundo vem com 16,8% de dividend yield acumulado. E aqui já fica o alerta. Provavelmente, nesse mês de outubro, os dividendos tendem a ser menores. Alguns fundos, como Canip, entregou um dividendo bem irrisório esse mês. Então não se assuste se esse fundo aqui anunciar 80 centavos, 70 centavos, 60 centavos. A gente já viu vários fundos anunciando menos do que vinha anunciando. O VGIP, o CVBI, o RSR, os fundos estão anunciando e entregando muito menos. Esse mês, por exemplo, BGHF, o RPR já anunciaram rendimentos bem menores aí. Enfim, aqui a gente vê que vários institucionais têm posição no fundo, com destaque negativo, na minha opinião, para o Iridium. O Iridium detém 12% das cotas do fundo, o que, de uma certa forma, é dominância do fundo. Não gosto quando o institucional tem uma posição muito grande. O Becri tem até ali mais 1,88, o IRIM 0,76, e aí todos os demais ativos aí que tem posição no fundo. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, nós temos um canal secundário, o canal Amudicas. Se vocês quiserem nos ajudar, nos apoiar, vá lá no canal e inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que ouvem o chamado, vão lá e se inscrevem. O link do canal vai estar no comentário fixado. É de graça, não custa nada, né? E você ainda ajuda o amiguinho. Vamos lá. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E aí o seguinte, eu não sou economista, eu não sou um especialista de mercado, eu sou um simples Zé Goiaba que faço vídeos para a internet. Só que eu entendo, para os meus entendimentos, perfeitamente esse movimento atual de mercado. Se você não entende como isso funciona, o que eu te aconselho? Abra esse relatório do Deva e leia as páginas iniciais. O fundo trouxe umas 3, 4 páginas explicando muito bem a situação da inflação e como que ela impacta os resultados do fundo. Então, se você quiser entender melhor por que os fundos estão caindo, por que eles estão entregando menos resultado, por que está caindo o rendimento, leia esse relatório aqui que acho que vai te explicar e te orientar bastante. Eu não trouxe tudo aqui, mas eu vou falar um pouco sobre esse relatório. Como esperado, os rendimentos do mês foram impactados pela variação negativa pontual do IPCA. Destacamos o pontual, pois não acreditamos que esse comportamento de índice ele aconteça no longo prazo. As expectativas é que o período deflacionário se estenda por mais um mês. Além da variação de 0,68 em julho e 0,36 em agosto, então mais um mês além desses aqui, ou seja, setembro, acredita-se que ele também vai ser deflacionário esse mês nosso. É possível observar no gráfico que, historicamente, o Brasil não é um país de inflação controlada. Ainda que o IPCA tenha apresentado variação negativa em meses pontuais, a inflação fechou acima do centro da meta.
que foi definida, ela é definida lá pelo CMN, Conselho Monetário Nacional. Então, olha só, o que acontece? Durante os anos de 2010, 11, 12, 13, 14, 15, até 16, a meta inflacionária era de 4,5%. Olha o quanto que foi a inflação no período, 5,9, 6,5, 5,84, 5,9, 6,40. É o que eu falo nos vídeos quando eu calculo fundo de tijolo, se ele recompôs ou não a inflação. Quando eu digo lá atrás, ó, a inflação média nossa é em média de 6%. Aí, ó, 2015 teve essa extrapolação, 10,67. Mas também 17 e 18 foi abaixo da meta, né? Foi algo bem atípico. E aí, ó, 2019, a meta era 4,25, foi acima da meta. 20 era 4, foi acima da meta. 21 era 3, bateu lá em cima nos 10. 22 era 3,5, está em 4,39, mas agora, né, a tendência do ano inteiro aí, dizem que vai fechar em torno de 6, 7. E a expectativa era que fechasse 8 a 10 de novo, né? Mas o ponto é, o que eles estão tentando explicar é que essa história de deflação, isso não é sustentável. O Brasil não tem esse histórico e não adianta achar que vai ter deflação. Ou seja, temporariamente os fundos de papel vão sofrer, depois eles voltam à sua normalidade e voltam a subir. Tá vendo essa barrigadinha aqui, ó? Isso aqui são oportunidades no mercado. O fundo é negociado no seu VP. E às vezes, na verdade, é negociado acima do VP. Quando você tem essa chance aqui, ó, essa chance aqui de comprar abaixo do VP, escolha um fundo que você goste e veja se ele está nesse momento aqui, ó, um fundo de papel. Porque essa oportunidade é rara. Não é normal o fundo de papel orbitar abaixo do VP. Então, pode ser uma chance de você se posicionar, né, e comprar barato aí o seu yield on cost do fundo. O ponto é o seguinte, gente. Tente ir no contrafluxo. Um tempo atrás, eu avisava, olha, os fundos de tijolo estão baratos. O fundo está descontado. E aí, esses fundos, assim, vamos supor que aqui seja o preço que é para eles chegarem ao VP. Muitos já chegaram, alguns outros já estão quase chegando no VP, mas ainda tem alguns quase chegando. E agora que o fundo já teve toda essa valorização aqui, ó, ou essa valorização aqui, ou até mesmo a valorização de chegar no VP, agora o pessoal está querendo comprar fundo de tijolo. Ainda dá para comprar? Ainda dá. Mas, se os fundos de papel estão caindo, se você não tiver alta exposição a papel, talvez agora seja o momento de você comprar papel, porque agora eles estão baratos. Então, tente agir, tente se comportar no contrafluxo do mercado. Se a manada, todo mundo está indo para cá, eu prefiro vir para cá. Se agora a manada está toda correndo para cá, eu prefiro ir no sentido oposto, tá? Enfim, vamos à frente aí. Aqui a gente tiver DRE do fundo, demonstrativo de resultado. É um fundo que cobra 0,20 de administração, 1% de gestão. Já não é uma taxa geral barata, né? 1,2%. E aí o fundo cobra o que eu reclamo em todos os fundos que tem esse tipo de performance aqui para mim. Que para mim não é performance. E aí eu tenho usado palavras um pouco fortes, né? Mas para mim chega a ser uma taxa desproporcional e abusiva. O fundo cobra 10% de performance do que bater o CDI. Pelo amor de Deus, né? Primeiro que o fundo tem a maior parte dos seus ativos indexados a IPCA. Aí ele me coloca uma taxa de performance e bateu 100% do CDI. Ora, você coloca aí no Tesouro Selic, você já bate o CDI, então não tem sentido você investir um gestor para o cara te cobrar uma performance dessa, né? Enfim, né? Então esse é um ponto que para mim me chama atenção muito negativamente. Contudo, o fundo não tem conseguido performar muito. Por quê? Ora, porque como a taxa Selic subiu muito, tá difícil agora eles baterem o CDI, né? Então, de uma certa forma, eu acho isso interessante agora. Enfim, vamos ver na prática o que isso aqui representa, né? Eu não sei calcular com essas taxaiadas e eu calculo o que as despesas representam frente às receitas. Então, o fundo em agosto teve como despesas 1.550.000. O fundo não faz um destrinchamento, né, para a gente saber o que realmente vai para a gestão, então a gente vai considerar tudo. E aí ele teve como receita 16.300.000. 10 milhões dos CRIs, juros. Correção monetária, 5 milhões. Note esse movimento por causa da inflação, tá? No momento que a inflação estava mais descontrolada, note que ele tinha, por exemplo, ó, março, a inflação no início do ano tinha caído bastante. Então foi mais ou menos igual, os juros e a correção. Mas no momento de inflação descontrolada, ó, abril e maio, a correção é muito maior do que os juros, ó. Só que agora se inverteu. Note que recentemente, como a inflação vem caindo, ó, a correção ela passa a ser bem menor do que os juros. E isso impacta diretamente o resultado do fundo.
Então, enfim, ele teve como resultado 16 milhões, 10 milhões veio de juros, correção 5 milhões, rendimento do dinheiro parado em caixa 400 mil e os FIIs 539 mil. Então vamos ver isso frente às despesas e ver o que representa. Lembrando que para mim, 15% seria o máximo que eu acho que é saudável aí. Então vamos lá, ó, 1.550, que vai arredondar para 1.551 vezes 100, dividido por 16.371. Então, em agosto, as despesas do fundo orbitaram ali 9,47%, abaixo dos 15% que eu reputo ser aceitável, né? Apesar de tudo isso, as taxas estão controladas aí. Aqui a gente vê a composição do portfólio atualmente. 91% do fundo está alocado em CRIs, 7% em FIIs e 1,4% em caixa. Disso, 45% são cotas sêniores, que são muito mais seguras, 38% cotas únicas. Não significa que sejam seguras, né? Mas, pelo menos, não tem a subdivisão de maior risco, como, por exemplo, são as subordinadas. Então, um ponto positivo desse fundo é que, entre aspas, apenas 16% são subordinadas. Ou seja, os outros 84% são de ativos de menos risco. Aqui a gente vai ver o seguinte, quais ativos que ele investe. 33% do risco corporativo, 26% de multipropriedade, que é um setor muito arriscado para o fundo, 17% loteamento, que também é arriscado, incorporação aí 13%, e aí os demais ativos do fundo aí. Em termos de aquilo que eu falei lá atrás, ó, o fundo tem como indexador 87% dele, IPCA mais 10, que é a taxa dele. Aí por que ele coloca o indexador como CDI? Não tem sentido. Coloca o prêmio de performance aí, bater IPCA mais 6, IPCA mais 4, mais 5, mais 8, não sei. É justo, porque, poxa, bateu o benchmark dele. Aí ele me coloca IPCA e cobra CDI, não entendi, né? Enfim, ele vai ter ali GPM mais 10, mais quase 3,9 e o restante é irrisório, né? Nem tem muito sentido. O LTV médio do fundo está em 43%. É um LTV muito bom, na minha opinião. Lógico que é médio, né? Mas significa que, da carteira total do fundo, a cada R$43 de dívida, ele tem 100 de garantia, o que para mim é muito interessante. O duration também é baixo, 2,7 anos, também para mim é bem bacana. E outro ponto que esse fundo talvez não sofra muito, igual os outros fundos aí, é que 99% do portfólio possui proteção contra a deflação. Antes se falava isso e ninguém notava, né? Agora, fundos igual a ele, igual o RPR, as pessoas olham com bons olhos, porque o fundo lá atrás, ele fez como se fosse um seguro para isso, né? Ponto positivo aí. Aqui a gente vê que é um fundo que tem posição em quase todo o território nacional, com exceção de alguns estados do norte, o Mato Grosso do Sul, e alguns estados do Nordeste, e acredito eu que seja Espírito Santo, todas as outras localidades do país, o fundo tem bastante posição. Então note, ó, o fundo tinha posição em 6 estados, 9, 10, 12, 14 e atualmente 16 estados. E o fundo já chegou a ter até 58 ativos e hoje reduziu para 55 ativos. Mas ainda assim, gente, tem 51 devedores distintos, o que para mim também traz muito segurança para o fundo, essa diversificação. Ficou pequeno aqui a tabela, né? Mas é falha lá do relatório deles. Eu até tentei alongar o máximo possível aqui. Mas o ponto que a gente tem que tentar se preocupar é isso aqui, ó. Os ativos que ele tem maior exposição. Não vou saber certinho aqui, que não está muito legível. Mas acredito eu que seja 6 ponto alguma coisa. Depois 5, 4. São as maiores exposições do fundo aí no portfólio. Virando a página e continuando, a gente também vê isso, ó. As maiores exposições são aquelas. Outro ponto. Para esse portfólio, ó, todos os ativos estão com questão de risco bem controladinha. Ao contrário do HCTR, do Versalhes, né, do Tord, que já tem algumas coisas lá um pouco mais complicadas. De novo, ficou ruim, eu peço desculpa para vocês, essa parte aqui final. Mas, outro ponto que me chama a atenção é a imensa maioria dos ativos do fundo, ó, aqui é cronograma das obras, se eu não me engano, e é cronograma das vendas. Então a gente vê que a maioria da carteira já está bem performada, ou 100% finalizada, ou bem próximo de 100%, e apenas um percentual pequeno da carteira já está em desenvolvimento. Já na parte de vendas, a gente vê que muito da carteira já está bem também consolidado, né? E aí apenas um percentual pequeno, mesmo assim, muito bem consolidado. Por fim, os ativos que ele tem aqui de FIIs,
De novo, eu peço desculpa. Não fica muito claro aqui qual que é. Não sei se esse é o LSAG, LFAG, o DVFF, o XBXO e o FII loteamento. Sendo que esses dois aqui não geram rendimento para o fundo. Então hoje tem ali mais ou menos 3% do fundo, que são ativos que por enquanto não estão performando. Enfim. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do DEVA são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, Amudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado aí. E nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário? Você gostou das informações trazidas? Você conhece o portfólio do fundo? Você conhece os riscos e tal? Você é cotista dele? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. O meu ponto de vista a respeito do fundo, não tenho interesse de ter. Mas isso não significa que isso seja um bom ativo. Na época, eu poderia ter escolhido entre ele e o HCTR e acabei optando pelo HCTR, tendo em vista que, para mim, o HCTR, apesar de ter mais risco, ele performa melhor. Então, eu acabei optando pelo HCTR. Mas o DEVA, na minha opinião, é um ótimo fundo, apesar de todo o risco que ele carrega. Para mim, ele é menos arriscado que o HCTR e, lógico, por causa disso, ele tende a performar um pouco menos que o HCTR. Mas, de novo, o fato de eu não ter não significa que o fundo seja ruim. Eu apenas optei por não tê-lo. Esse meu ponto de vista não representa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Nós já passamos de 13 mil. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. E se vocês quiserem nos ajudar a tirar a certificação ou fazer uma doação para o canal, o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer valor doado mesmo, será muito, muito bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês que ajudam aí. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Artlist.io. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music licensing reimagined. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy-coated heart melt. When you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection. When I stepped in sweet confection. Artlist.io. Honey, you're my sugar. I'm pleased as punch. Whether spiked or sparkling, you make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want the last course first. Oh, how I love Music licensing reimagined.